Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Wellerson. Agora nós estamos no nosso segundo vídeo sobre a história de Roma e nós estamos no período republicano. O que acontece, pessoal? Logo depois que o Tarquínio foi retirado do poder, foi retirado do trono, os patrícios assumiram essa função. Então o poder que estava concentrado nas mãos do rei agora estava distribuído entre os patrícios. Então, nas instituições políticas desse período republicano, nós vamos ter uma nova instituição, tá? Que vai ser as magistraturas, tá? Vai existir ainda o Senado, a Assembleia, só que essas magistraturas vão ser agora funções importantes dentro dessa política. Existem vários magistrados, existiam os pretores, os questores, os edis, e os mais importantes, né, os que tinham a função executiva, eram os cônsules. Eram sempre de dois em dois, sempre em dupla. Igual as provas que vocês pedem para fazer, que quase nunca são em dupla, mas aqui os cônsules se organizavam em dupla. Tá? O que acontece? Esses cônsules eles tinham a função de presidir o Senado, eles eram comandantes, chefes do exército e também eles faziam a função executiva, tá? Nesse contexto, pessoal, os plebeus perceberam que todo o poder estava concentrado nas mãos desses patrícios e muitas vezes esses plebeus não eram representados dentro dessa República Romana. Então eles vão promover alguns conflitos e alguns confrontos com os patrícios. Então é nesse contexto de insatisfação dos plebeus que nós temos os conflitos sociais. Vários conflitos ocorreram até que os plebeus conseguiram criar o cargo de tribuno da plebe. Tá? Esse cargo de tribuno da plebe era exercido por um plebeu e tinha como objetivo o quê? Tinha como objetivo criar algumas leis que de alguma forma ajudassem os plebeus. Tá? Por exemplo, a Lei das 12 Tábuas, que foi criada em 450 a.C., foi uma lei que na prática, o que ela fez? Ela transformou as leis orais em leis escritas. E essa lei das 12 tábuas é a base do direito romano. E é muito importante até os dias de hoje. Tá? Além dessa lei das 12 tábuas, várias outras ocorreram, como a lei da Canuleia, que era uma lei que permitiu o casamento entre patrícios e plebeus, a lei Lícina, que era o nome da lei, tá? Que era uma lei que acabava com a escravidão por dívida e, no caso, os plebeus foram beneficiados porque eles que se tornavam escravizados. Né? Então, de alguma forma, esse cargo de tribuno da plebe e as leis que foram criadas depois tinham como objetivo, né, melhorar a condição de vida desses plebeus. Tá? Muito bem. Nesse contexto, pessoal, de melhoria social, de uma certa estabilidade e apaziguamento dos conflitos sociais, a República Romana percebe que é um momento propício para a expansão territorial. Eles começam a aumentar o território. Qual que era o objetivo? Autoproteção, objetivo de conseguir mais terras férteis e aumentar a produção de alimentos. Tá? A República Romana começa a sua expansão a partir da Península Itálica, né, na região onde ela estava. Então começa a sua expansão territorial, conquista a Península Itálica, conquista diversas regiões aqui na Europa, tá? E conquista também uma região, tá? Que era uma ilhazinha, a Ilha da Sicília. E essa ilha era interesse da cidade de Cartago. A cidade de Cartago, pessoal, ficava no norte da África. E era uma cidade que foi fundada pelos fenícios. Então, nesse período de expansão, Roma vai entrar em conflito com Cartago. Essas duas cidades vão se enfrentar durante vários anos no que nós chamamos de Guerras Púnicas. Então, as Guerras Púnicas, que duraram de 264 a.C. até 146 a.C., foi um conflito entre Roma e Cartago. Qual que era o objetivo dessa guerra? O objetivo era controlar o comércio no mar Mediterrâneo. Então, Roma consegue a vitória depois de vários anos e Roma agora passa a controlar não só esta região da Europa, a Grécia também, mas o norte da África e também o mar Mediterrâneo. Então Roma tem uma grande extensão territorial. Tá?
Essa extensão territorial, pessoal, vai gerar algumas coisas. Por exemplo, gera riquezas, porque os povos que lutavam contra os romanos e perdiam, os romanos pegavam as riquezas, gerava escravizados por causa da guerra, gerava também uma ampliação nas terras, e tudo isso trazia benefícios para algumas pessoas, né? Olha só o que eu coloquei aqui. Essa expansão foi boa para quem? Por que eu coloquei isso? A expansão territorial foi boa para os comerciantes, porque agora tinham um mar Mediterrâneo para fazer esse comércio, tinham acesso a diversos mercados. Foi boa também para a República e para os patrícios, que controlavam, né, a política e tinham mais riquezas, mais terras e tudo mais. Só que essa expansão territorial ela não foi boa para os plebeus e principalmente para os agricultores e pequenos proprietários de terras. Esses agora tinham que enfrentar os patrícios com propriedades ainda maior e com muito mais escravos. Muitas vezes os plebeus não conseguiam manter a sua propriedade pequena e tinham que vender para os patrícios. Esses plebeus iam para a cidade e começavam a viver lá, né? Se revoltavam, faziam manifestações e revoltas questionando esse regime republicano, porque eles pagavam impostos, viviam nas cidades, não tinham terras, às vezes não tinham trabalho, tá? E isso vai gerar uma crise nesse sistema republicano. Outro fator que a gente pode falar é que essa expansão territorial criou o que nós chamamos de províncias. Essas províncias eram territórios, né? Vou fazer um desenho aqui, como se fosse assim, olha, era um território que vai passar a ser controlado por um general militar. Esse território, essa província, né, tinha como objetivo ali, o general militar tinha como objetivo proteger as fronteiras, cobrar os impostos da população que vivia aqui, tá? E também esse exército ele passou a fazer o pagamento do salário dos soldados. Então, enquanto essa República Romana vai ser criticada pelos plebeus, vai sofrer com revoltas de escravizados, como a revolta de Esparta, que foi muito conhecida, né? O exército vai se fortalecer. Nesse cenário, pessoal, vai ser criado o que nós chamamos de triunvirato, que é um governo de 3 generais militares. Esse triunvirato, nós tivemos 2 triunviratos. O primeiro foi comandado pelo Júlio César, tá? Que governou Roma de forma ditatorial do ano 54 a.C. até 44 a.C. O Júlio César era um general militar que tinha um amplo apoio popular, o exército gostava muito do Júlio César e ele promoveu algumas reformas em Roma, distribuiu alimento para as pessoas mais pobres, criou algumas leis que beneficiavam os plebeus e por isso ele foi assassinado pelos senadores romanos, tá? Com a morte do Júlio César, um segundo triunvirato foi feito. Esse segundo era composto pelo Otávio, o Marco Antônio e o Lépido. O Lépido logo se afastou e a disputa da política da República Romana ficou entre o Otávio e o Marco Antônio. O Otávio conseguiu vencer essa disputa e o Otávio vai se tornar o primeiro imperador romano no ano 27 a.C. Então, no ano 27, ele é coroado como imperador, ele recebe o título de Augusto, que significa consagrado, divino, e adota a alcunha de César, que daí para frente vai se tornar sinônimo de imperador. Então, nesse momento, nós temos o fim da República Romana e o início do período imperial. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço para vocês. Até o nosso terceiro e último vídeo. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal.